Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna significa o todo atrativo, o mais fascinante. É um nome de Deus, um nome que nós chamamos, cantamos o nome, pronunciamos os mantras com essa palavra, Krishna. E gostaria de falar também que em diferentes culturas do planeta, outras culturas chamam a mesma verdade absoluta com outro nome. Por exemplo, os islâmicos chamam Allah, o Grande, e cantam o nome de Allah. Os cristãos, Jeová, Yahvé, o Todo-Poderoso. Os budistas, Buda, o Iluminado. E outras tradições do planeta chamam Tupã, os índios, xamânicos, enfim. Outras tradições chamam Deus de diversos nomes. Então, os Vedas falam que Deus tem esse nome, Krishna. Krishna é o supremo controlador de todas as coisas da natureza, do cosmos. A primeira entidade viva. E a causa de todas as causas. Na ciência nós ouvimos assim que o universo surge de uma explosão. Big Bang. Tudo bem, mas o que tinha antes do Big Bang? Como surge? Eles não conseguem explicar. Quer dizer, não há explicação fundamental sobre isso. Mas na consciência de Krishna se explica que então existe uma verdade absoluta que é a causa de todas as causas e que é digamos, um criador inteligente do cosmos. Que nada, não é que nada existe por acaso, existe um controle, uma inteligência suprema, orientando tudo que existe no universo. Ele vem executar um teatro transcendental, espiritual, para convidar as almas desse mundo, as almas condicionadas, a voltarem ao lar, voltarem ao Supremo. Então, quando ele vem, ele revela umas coisas muito bonitas, como relacionamentos muito íntimos, que as almas podem ter com ele em diferentes níveis. Quer dizer que ele vem de milênio em milênio, de eras em eras, para paritranaya sadhunam, para proteger as pessoas boas. Então ele veio na era anterior a essa, foi a Dwapara Yuga. Yuga quer dizer a era conhecida, a era de prata. Agora nós estamos na era de Kali, a era de ferro. E ele veio no finalzinho dessa era, ele deixou o planeta e quando ele deixou começa a Kali Yuga. Então ele estabelece o Dharma e ele fala o Bhagavad Gita pessoalmente nesse episódio fabuloso chamado A Guerra de Kurukshetra, que é descrito no Bhagavad Gita, está no Mahabharata também. O Mahabharata é a grande epopeia da história da antiguidade do mundo, maior até que a Ilíada e a Odisseia juntas, o Mahabharata. E o Bhagavad Gita são 700 versos, esse livro. Então Krishna ele tem um diálogo muito interessante com Arjuna, que era um guerreiro. E o Arjuna ele representa mais ou menos nós, assim, tipo, as almas buscando respostas no mundo, o estresse, a aflição, a depressão. Então Krishna vai dando respostas e iluminando Arjuna na busca espiritual dele, como guerreiro espiritual, para alcançar a verdade absoluta, para se iluminar. E ele fala pessoalmente o Bhagavad Gita, nesse lugar chamado Kurukshetra, no norte da Índia. Então, filosoficamente, essa literatura chamada Bhagavat Purana explica que tem 4 pilares. São compaixão, austeridade, pureza e veracidade. Que esses 4 pilares formam uma sociedade harmônica, uma sociedade onde as pessoas podem elevar a sua consciência rumo à liberação do samsara, rumo à liberação do ciclo de nascimentos e mortes. A alma condicionada que vem no mundo da matéria fica envolvida com as condições da matéria, então ela morre e encarna de novo em corpos diferentes, seja corpos animais ou corpos de ser humano. Mas ela fica presa de acordo com o karma, com as atividades dela. Fica presa nesse ciclo de nascimentos e mortes. Nascer, crescer, envelhecer, adoecer e morrer. Esse ciclo faz parte do samsara. Curiosamente, se fala muito em desenvolvimento econômico, se fala muito de, por exemplo, religiosidade no modo tradicional.
se fala muito de desfrute dos sentidos, né? Gosto, assim, o desfrute geral, assim, viajar, né? Comer bem, né? Fazer coisas boas. É bom, tudo isso é importante, é muito importante. Mas quase não se fala nada sobre o que é moksha, liberação. Que é o que a alma tanto anseia, né? Essa descoberta pela natureza eterna dela, plena de consciência, eternidade e felicidade. Satchitananda. O ser humano tem uma oportunidade incrível de alcançar a liberação com relação aos outros seres vivos, os animais, por exemplo, que são nossos irmãos, que temos que protegê-los, né? Porque o ser humano, se ele vive num aspecto de vida animal, comendo, dormindo, acasalando, se defendendo, 4 coisas, né? Os 4 aspectos da vida animal. Ele pode tomar corpo como um animal também. Então o que se fala é que a reencarnação ela pode ser tanto para degradar a consciência ou para elevar a consciência a níveis de consciência mais elevados. Como os devas, por exemplo, né? Que são os administradores cósmicos universais, que têm poderes e tal, né? O importante é que a pessoa, nesse mundo do karma, no mundo que nós estamos, né? Da dualidade, né? Do frio, do calor, pensarmos que nós somos almas eternas, que estamos tendo uma experiência corpórea e que precisamos descobrir a nossa identidade espiritual. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Devanagari, o alfabeto dos devas. Então, o que se fala nos Vedas, que é comprovadamente, cientificamente, a literatura mais antiga do planeta, e a linguagem do sânscrito também, é que a vida veio de outros planetas, né? E teve um ser chamado Swayambhuva Manu, que foi um progenitor da humanidade. Ele foi um dos filhos enviados de Brahma, que é o arquiteto cósmico, né? Então, ele envia Swayambhuva Manu para vir para a Terra. E dali surge a linguagem sânscrito, quer dizer que o sânscrito é uma língua que vem de outro planeta. E então é uma língua muito poderosa. E esses mantras que são cantados em sânscrito, o poder da linguagem é tão grande, né? Porque nós sabemos muito bem, né? Como, por exemplo, o universo é todo frequências e vibração, né? Então os brahmanas, né? Os místicos, yogis, eles cantavam os mantras em sânscrito, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. E eles acendiam os fogos só com mantras, invocando os diferentes elementais da natureza que estão em cada... Por exemplo, o fogo tem um elemental também, que é o Agni. Até se fala no Agni, no Ayurveda, fala do Agni como fogo digestivo, né? É um elemental da natureza e tem uma entidade que controla isso. Nos mares, por exemplo, tem Varuna. Então os mantras, eles evocam essas entidades de cada parte da natureza. E então, assim, é muito poderoso. E também o mantra ajuda a elevar a consciência. Haribol, cante os nomes de Hari. Krishna tem muitos nomes, assim, digamos que são apelidos de acordo com as lidas, os passatempos que ele faz nesse mundo. E a palavra Hari quer dizer aquele que rouba o coração da pessoa, que rouba todas as qualidades negativas de alguém. Bol quer dizer cantar. Cante, né? É uma forma de dizer, né? Ei, cante. Então, Hari. Cante os nomes de Hari. E nós usamos esse como um cumprimento, uma saudação. Haribol, quando chegamos, quando falamos com alguém, quando vamos embora, né? Ou Hare Krishna. Na concepção védica, a divindade suprema é um casal, Radha e Krishna, né? E Radharani, ela é uma expansão de Krishna, né? Então, fala assim que tem um bulbo, né, de uma planta e tem 2 caules. Um é Radha, outro é Krishna. Quer dizer, eles têm a mesma... não são diferentes, quer dizer que estão na mesma origem, né? Então eles representam as formas supremas, né, do masculino e do feminino, né, e a perfeição
do relacionamento. A perfeição do casal, o casal divino, também chamado assim, né? Visão Brahma Bhuta, a visão espiritual. Tem os yogis que buscam a perfeição do misticismo, né? Eles treinam o yoga das 8 fases, né? O Ashtanga Yoga. Então eles controlam a respiração, né? Com os yamas, pranayamas, pratyahara, pratyaksha, e até alcançar o transe, e praticam austeridades e penitências por muitos anos, né? Para controlar eles conseguem obter energia da luz, né, do sol, com prana, prolongam a vida por muitos anos. Há histórias de yogis que estão assim há 500 anos meditando, às vezes até mais do que isso, né? Meditando embaixo da água, sem respirar, quer dizer, só controlando o prana vital. E então consegue desenvolver assim chamadas siddhis yógicas, né? Siddhis quer dizer as perfeições místicas. Por exemplo, tem yogis que conseguem caminhar sobre a água, que é uma perfeição mística chamada a pessoa fica mais leve que o mais leve. Então, por exemplo, flutuar, né, manifestar objetos, ler mentes, perceber movimentos psíquicos. E a prática da meditação faz a pessoa ter um controle maior sobre os elementos da natureza. O Sankhya Yoga explica isso, né, que os sentidos são superior à matéria bruta. Terra, fogo, água, ar e éter. A mente é superior aos sentidos. A inteligência é superior à mente. E a alma é superior à inteligência. Então o yoga que ele busca exatamente ultrapassar essa barreira do ahamkara, do ego, do falso ego, né? Ahamkara, eu sou isso. E compreender a essência espiritual. É um mantra chamado o mantra da era, Yuga Dharma, né? Um processo da era de Kali Yuga. É dito assim que em cada era tem um processo de autorrealização. Então tinha eras anteriores que o processo era meditação profunda, austeridades e penitências, adoração nas divindades, no templo. Mas nessa era de Kali Yuga é um processo muito simples. O processo de autorrealização para esta era é o canto desse mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E foi trazido por esse avatar Chaitanya Mahaprabhu. Temos um quadro dele aqui. E ele apareceu 500 anos atrás, uma expansão de Krishna, e vem justamente trazer isso, que o processo da era, o processo, né, de autorrealização é cantar e dançar e festejar. E esse mantra Hare Krishna ele não tem regras e regulações para se praticar. Uma pessoa pode meditar no ônibus, ou no metrô, ou caminhar e cantar, meditar, ou então mesmo cozinhar, né? A yoga da cozinha. Então não tem regras, mas claro que o ideal é uma pessoa sentar, né, e meditar simplesmente no som do mantra, né? E esse mantra faz com que a nossa mente se purifique, né, das influências negativas que existem nesse mundo material, né, e nos eleve a nossa consciência para uma plataforma positiva. Nós somos o que pensamos, nós somos o que comemos, nós somos tudo aquilo que praticamos, né? Por isso que é importante assim a pessoa ter uma vida mais ahimsa possível. Ahimsa significa não violência. Então, alimentação, claro que hoje em dia é muito difícil nós não cometermos nenhum tipo de violência para nenhuma entidade viva. É muito difícil. Nós estamos caminhando, tem formiguinhas no chão, estamos, né, sem querer matar, né? Ou os produtos que existem hoje no mercado, leite, são produtos de violência, e outros produtos são produtos de violência. Mas não necessariamente o leite deve ser evitado, né, no sentido de que a vaca é um animal também sagrado. Se a vaca é protegida e temos um leite ahimsa, um leite sem violência, de vacas felizes, vacas cuidadas, né? Então a vaca é considerada uma mãe. Então a alimentação lacto-vegetariana é uma alimentação muito saudável. É importante que compreendamos cientificamente, né, filosoficamente,
né, esse aspecto esotérico, místico do universo e da nossa essência, né, como seres que nós precisamos, né, de compaixão, misericórdia, austeridade, veracidade, né? Precisamos disso, né? Ishvara Paramakrishna Satchit Ananda Vigraha Anandira Dira Govindha Sarvakarana Karanam.